George Russell é o primeiro piloto da Mercedes? Essa é uma dúvida que surge frequentemente, ainda mais se nós avaliar o desempenho dele nas corridas passadas. O ano apenas começou, mas já se passaram 3 corridas e das 3, com a Mercedes dominante, ele só venceu uma. Seu companheiro, Kimi Antonelli, venceu as outras 2. Vale a pena lembrar que Kimi Antonelli só tem 2 anos, 2 anos não, né? 1 ano e alguns meses de experiência na Fórmula 1. Ele está no seu 2º ano agora. E o Russell já tem anos e anos de experiência, tendo iniciado sua carreira na Williams e depois subido para a Mercedes no lugar de Valtteri Bottas. E Kimi Antonelli chegou para substituir o então campeão mundial Lewis Hamilton, que foi para a Ferrari. É claro, é meio óbvio. Em tese, Russell seria o piloto número 1, porque ele é o mais velho e o mais experiente. Mas nem sempre funciona assim. Nós sabemos que os resultados falam muito mais do que a experiência. E é da história da Fórmula 1 que surgem novas promessas, pilotos prodígios, que acabam, como posso usar o termo, herdando o lugar dos antigos, dos mais experientes. Foi o caso do Vettel na Ferrari. Vettel era um piloto experiente, com a chegada de Charles Leclerc, que o superou, Vettel acabou caindo muito de ritmo e acabou saindo da Ferrari. E Charles Leclerc assumiu o seu lugar, como piloto número 1. Se você for ver a história, tem vários exemplos iguais. George Russell não é tão jovem, tá? Ele deve ter uns 28, 30 anos. Eu acho que é 28 anos. Kimi Antonelli tem 19. E ele chegou na Fórmula 1 a mando de Toto Wolff. Ele colocou ele na Fórmula 2, ele conheceu na Fórmula 3. Entrou para a academia de pilotos da Mercedes. Começou na Fórmula 2, ele não foi vencedor da Fórmula 2. Foi o ano que Bortoleto correu na Fórmula 2 e foi campeão, e depois foi contratado pela Sauber. Ele não foi campeão, ficou muito abaixo. Mas mesmo assim, Toto Wolff, chefe de equipe da Mercedes, subiu ele para o cargo da Fórmula 1 para dirigir o carro que era assumido pelo Lewis Hamilton. Uma desculpa, ou com a justificativa, de que tinha achado o novo Max Verstappen. Intrigante. É lógico que Kimi Antonelli iniciou o ano de 2025 com grandes expectativas, graças a Toto Wolff, que não o ajudou muito, dizendo que ele era o novo Max Verstappen. E Toto Wolff tinha um arrependimento pelo Max, porque no início da carreira de Max Verstappen, Toto Wolff teve contato com ele e até queria trazer ele para correr na Mercedes, mas sua carreira só ia iniciar primeiramente na Williams. E como o Helmut Marko da Red Bull teve contato com Max Verstappen, viu o real talento que ele tinha, já propôs um cargo para o Racing Bull Toro Rosso, né? Que era uma equipe melhor ali. E logo no ano seguinte ele foi para a Red Bull. Logicamente ele aceitou o trato da Toro Rosso, do Helmut Marko da Red Bull. E Toto Wolff ficou com esse amargo na boca de ter perdido a chance de ter tido um dos melhores pilotos da nossa geração, que é Max Verstappen. De qualquer forma, Toto Wolff viu em Kimi Antonelli, nessa nova geração, a chance que ele tinha perdido no passado, que era de ter um jovem prodígio, uma joia preciosa a ser lapidada como piloto. O ano de estreia de Kimi Antonelli não foi um dos melhores, muitos erros de iniciante, lógico, mas ele estava começando na Fórmula 1, então tudo isso é justificado. Mais pro finalzinho do ano que ele realmente mostrou grandes resultados. E nesse início de ano, ele simplesmente está colocando o Russell no bolso. O Russell tinha chance de vitória real no GP do Japão, acabou caindo para trás por causa de uma condição do box, onde veio a bandeira amarela, o safety car, e acabou bagunçando a parada dele, porque tinha parado antes. Então o Kimi Antonelli acabou ganhando uma parada no box de graça. E nessa corrida, foi até um ponto a ser discutido por muitas pessoas, que o Russell reclamou muito no rádio. E é um jeito dele, realmente ele reclama muito do rádio, ele é muito emotivo, se é que eu posso dizer assim. E perguntou para a equipe se inverteria as posições, ou seja, se Antonelli cederia a posição dele, em primeiro lugar, para ele, somente porque tinha surgido um safety car. Ele ficou reclamando ali, a equipe falando que não, precisou de Toto Wolff entrar no rádio e falar que o Russell só tinha que correr, que era um incidente de corrida e o Antonelli não era obrigado a dar a posição para ele.
Bem estranho, né? Muito estranho, pareceu um pedido meio mimado da parte de Russell. Tá parecendo um piloto que está tentando ser reconhecido como o primeiro piloto da equipe. Algo que não é realidade. É claro que ele pode ser o mais experiente. Mas dentro da Mercedes, não creio que ele seja favorito. Ainda mais se levarmos em conta que Toto Wolff, Kimi Antonelli é a joia preciosa de Toto Wolff. E não Russell. Com a chegada de Kimi Antonelli na Mercedes, uma Mercedes dominante esse ano, Kimi Antonelli já tendo um ano de experiência, já sabendo como funciona a Fórmula 1 e o carro, quem é o pressionado é o Russell. Não é Kimi Antonelli. É por isso que surge a dúvida. Quem é o primeiro piloto da Mercedes? O piloto número 1 deles. Quem dá as ordens, quem realmente manda ali. Da Red Bull, nós sabemos quem é. É Max Verstappen. Ferrari, é uma dúvida ali, realmente. Podemos colocar que tá em dúvida igual a Mercedes. Eu colocaria Charles Leclerc, apesar de Lewis Hamilton também ser muito influente. McLaren, agora não tem dúvidas, né? Lando Norris. Já era Lando Norris. Poucos acreditavam que era Piastri, mas não é. É Lando Norris, ainda mais com um troféu de campeão mundial. E a Mercedes? É Russell, por sua experiência? Uma coisa que eu descobri ao longo dos anos, que primeiro piloto é aquele que vence. Esse ano de 2026 vai ser muito interessante. Mesmo com o início do domínio da Mercedes aí, se continuar dominante, o que vai deixar o ano meio chato, né? Porque não vai ter quem competir. A Ferrari tá tentando, mas ainda está uns passos atrás de superar a Mercedes. Mas se continuar assim, apesar disso tudo, vai ser muito interessante ver a briga interna da Mercedes entre Russell e Antonelli. E eu cravo. Quem sair vencedor dessa briga vai definir ano que vem quem será o primeiro piloto e o segundo piloto. Se for para falar minha opinião, eu acredito que Antonelli supera o Russell. Por vários fatores possíveis, que eu já citei aqui. Antonelli é novo, ele está com sangue nos olhos. Ainda mais que agora ele tem um carro dominante. É a Mercedes nesse início de ano, vale a pena lembrar sempre, né? Às vezes as coisas podem mudar pro próximo GP. Mas nesse início de ano ele tem um carro dominante. No passado saiu até uma notícia que é a realidade, é que Toto Wolff, com a crise da Red Bull em 2025, queria contratar Max Verstappen. Mas acabou que não, que Max Verstappen ficou na Red Bull mesmo. E esse ano, com um carro dominante, uma dupla de pilotos excelentes, Russell não é um piloto prodígio. Ele não é um piloto que nós colocamos na categoria de Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris. Eu não coloco Russell nessa categoria. Ele é um ótimo piloto, mas ele não é um prodígio. Ele não é um piloto excepcional, como é o caso de Max Verstappen e Charles Leclerc. Antonelli está tentando entrar nesse grupo, pilotos excepcionais. E esse é o ano dele de se provar. Ele tem um carro agora. E Russell é o ano de Russell defender a sua posição. Ele chegar pra Mercedes e falar, ó, eu sou o piloto número 1. Eu sou o novo Lewis Hamilton aqui. Se não, Kimi Antonelli vai tomar o espaço dele fácil. Ainda mais que ele é o queridinho de Toto Wolff. É como se fosse o filho de Toto Wolff. E isso vai ser algo importante de observar esse ano. A rivalidade dentro da Mercedes, entre Antonelli e George Russell. O experiente e o prodígio. Às vezes, não precisa nem esperar o resultado final no fim do ano para definir quem é o primeiro ou o segundo piloto. Às vezes a Mercedes pode se ver obrigada a definir isso no meio do ano. Ainda mais se outra equipe chegar perto, como Ferrari ou McLaren. E com isso ela tem que definir o primeiro piloto, ou seja, o seu melhor piloto, para privilegiá-lo na disputa pelo título. E não o segundo piloto. E aí? É claro, nós estamos vendo cenários aqui. Se cenário 2 acontecer, em definir no meio do ano, é legal nós pensar quem será. Vale a pena lembrar que com a Red Bull ruim, houve um desmando na Red Bull, vários funcionários saíram, vários funcionários que foram responsáveis pela era de ouro da Red Bull, em que Max Verstappen venceu 2021, 2022, 23, 24, 25 não venceu por causa do Norris da McLaren. Todos os responsáveis por esse domínio foram embora da Red Bull, os principais. Dos antigos só sobrou Max Verstappen, que eu digo novamente, é o melhor piloto desta geração.
Se a Red Bull não melhorar, Max Verstappen, como ele já disse várias vezes, pode se aposentar ou pode mudar de equipe. O Toto Wolff até disse que agora com um carro dominante, uma dupla de equipe boa, que é George Russell e Antonelli, que ele não quer mais Max, que não precisa mais. Ele tava flertando com ele em 2005, tentando contratá-lo, mas agora não. Desculpe, Toto Wolff, eu duvido muito. Eu duvido muito que se Max Verstappen se vê disponível no mercado, você não vai contratá-lo. O melhor piloto dessa geração. A Mercedes não ia contratar? É lógico que iria. Mas em qual lugar? Em lugar de quem? Na minha opinião, se o Russell não conseguir ser campeão esse ano, vai ser no lugar dele. Tenho quase certeza. Vai ser no lugar dele. Imagina. Vai ser Antonelli, futuro Max Verstappen e o próprio Max Verstappen. É o sonho de todo o chefe de equipe. Eu duvido que Toto Wolff iria negar isso. Bem. Um suquinho pra relaxar. É isso que eu tinha pra falar. Russell é o primeiro piloto da Mercedes? Não. Por enquanto, não. Mas esse ano vai definir quem é o primeiro piloto da Mercedes. E vai ser muito legal ver. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui. Deixe seus likes, se inscrevam no canal. Se quiserem vídeos com outros temas, deixe aqui nos comentários. Eu teria o prazer de fazer esses vídeos. Mostrando sempre a minha opinião. Alguns detalhes mais técnicos e outros nem tantos. Mas é isso. Muito obrigado por assistir. E até o próximo vídeo.